Muito bom dia, queridos irmãos e irmãs. Eu cumprimento vocês com a doce paz do Senhor Jesus, dando continuidade aos nossos estudos bíblicos com o tema Pessoas como Nós. E hoje nós vamos contemplar um personagem polêmico e talvez nem muito conhecido por todas as pessoas. Esse personagem se chama Jefté e o nosso tema de hoje é Jefté, de rejeitado a líder influente. E o nosso texto básico vai se encontrar no livro de Juízes, no capítulo 11, de 1 a 15 e de 28 a 40. Eu convido você para orar e pedir a Deus a bênção para o nosso estudo, para que esse momento passado juntos seja um momento de muita edificação espiritual. Vamos orar? Deus amado, muito obrigado pela semana que tivemos, muito obrigado pelo nosso último estudo bíblico. E hoje que nós vamos aprender com Jefté o que vamos fazer para agradar ao Senhor, como levar uma vida de cumprimento da nossa palavra. Enfim, Senhor, nós queremos aprender muito com este servo do passado. Dá-nos a tua graça, a tua direção, a tua unção para este estudo. Em nome de Jesus. Amém. Nosso texto básico está no livro de Juízes, no capítulo 11, e nós vamos ler os versículos de 1 a 15 e depois de 28 a 40. Leiamos. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então, Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha combater conosco os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim, Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Jefté enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta: que é que tens contra nós para ter atacado a nossa terra? O rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora devolvam-me essas terras pacificamente. Jefté mandou de novo um mensageiro ao rei amonita, dizendo: assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, e tampouco a terra dos amonitas. Aqui Jefté vai fazer grandes considerações sobre como foi a caminhada do povo egípcio até chegar nas terras dos amonitas e como que eles não tomaram as terras dos amonitas, como que eles não invadiram
a terra dos amonitas, mas ele diz que ele estava sendo justo, foi o Senhor que lhe concedeu essas terras, mas vocês vão ver que o rei Amon não vai dar crédito às palavras de Jefté. Então nós vamos continuar a ler no versículo 28 até o 40, no mesmo capítulo, capítulo 11. 28. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade e daí avançou contra os amonitas. Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins, e ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por tua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu: mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passados 2 meses, ela voltou ao seu pai, e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. Deus nos abençoe. Amém. O nosso versículo-chave, ao contrário do nosso texto básico, se encontra no Novo Testamento, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 27, e diz o seguinte: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Nós vamos ver o que tudo isso tem a ver com essa história que nós terminamos de ler no nosso texto básico e com as lições que vamos refletir nesta manhã. Eu desejo que você seja muito edificado, que o seu conhecimento bíblico seja ampliado, que você seja bênção inspirado na vida de Jefté, aprendendo com suas lições, seja positivamente, seja outras coisas que ele tenha feito que nós não deveríamos repetir. Mas uma pessoa que, assim como nós, teve sucessos e fracassos na sua vida pessoal, mas que Deus usou poderosamente em favor do seu reino e da história do povo de Israel. Nesta lição, cujo título é Jefté, de rejeitado a líder influente, nós vamos aprender algumas coisas e nós temos alguns alvos. Primeiro, mostrar que o Senhor pode usar qualquer pessoa na sua obra. Depois, nós podemos compreender os aspectos da vida de Jefté e aprender com eles. Você que não conhece a história de Jefté, é uma ótima oportunidade para você conhecer ali no livro de Juízes a história de Jefté. Valorizar a família como parte muito importante da igreja e colocar em prática o dito popular, né? Amar o pecador e repudiar o pecado. Perdoar as pessoas que necessitarem de perdão, confiar em Deus nas batalhas diárias da vida e buscar sabedoria para liderar o povo de Deus. São alvos ambiciosos, né? Que a lição coloca para nós, mas que o Espírito Santo é capaz de chegar ao nosso coração e fazer com que esses alvos aconteçam e se tornem realidade. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Se você fosse escrever uma lista de heróis, colocaria na lista uma prostituta ou um filho de prostituta? Duvido. Bem, na galeria dos heróis da fé, lá de Hebreus 11,
Achamos o nome de Raabe, que foi uma prostituta que salvou a vida dos espias em Jericó. E também achamos o nome de Jefté, cuja mãe era uma prostituta. Estranho, não é? Jefté é colocado ao lado de Davi na galeria da fé. Hebreus 11:38 chama-os de homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Olha que interessante, né? Como que Deus usa critérios diferentes para realizar a sua obra através de pessoas tão improváveis. Então, queridos, agora o Jefté, nós vamos falar da vida dele propriamente, para quem ainda não conhece, mas olhando para a história tão difícil de vida de Jefté, tão terrível. Então, o começo dessa vida é muito infeliz e está registrado em Juízes, né, de 1 a 3, como nós lemos. Quantas crianças chegam a este mundo como Jefté por causa de um deslize do pai ou da mãe? Essa criança seria então um acidente de percurso? Como é duro para a criança enfrentar a vida tão cheia de preconceitos. Parece que Gileade, o pai de Jefté, resolveu criar seu filho, mas sua esposa legítima tinha outros filhos. Então Jefté é o que nós chamaríamos de um filho bastardo, um filho fora da união legítima, fora do casamento. Podemos imaginar os conflitos naquele lar e os meio-irmãos de Jefté desprezando-o. Talvez a própria mãe deles os instigava. Um relacionamento de madrasta e enteado pode ser difícil, mas parece que Gileade se tornou omisso no seu lar e não se importou muito com o tratamento dispensado a Jefté. Ele, como filho, o Gileade como líder no lar, ele devia ter chamado a atenção da sua esposa e de seus filhos pela maneira que tratavam Jefté. Seria hoje o que nós chamaríamos de bullying, né? O Jefté era visto como um filho que não era vindo de uma relação legítima e aceitável. Mas o responsável por essa situação de Jefté era o seu próprio pai. Pai que tinha arrumado esse filho fora do casamento, né? Afinal de contas, o Jefté não pediu para nascer, como acontece hoje em dia com muitas e muitas crianças. Na verdade, quem pecou quebrando o mandamento do Senhor de Êxodo 20:14, não adulterarás, foi o Gileade. Mas, coitado do seu filho. Vemos que Jefté sofreu as consequências do pecado do pai, infelizmente. E o pecado dele não foi apenas arrumar esse filho fora do casamento, mas também se omitir na maneira como esse filho era tratado pela sua família. Mas quando Jefté cresceu, os seus irmãos o expulsaram de casa. Parece que mais uma vez o pai se omitiu. Os irmãos disseram: não herdarás em casa de nosso pai porque és filho de outra mulher. Está no versículo 2. E Jefté, então, coitado, teve que fugir de casa. Que situação triste. Um filho de Israel expulso de casa por um pecado que nem sequer cometeu. E como se sentiu seu pai? Parece que foi um homem que não soube disciplinar seu lar e não soube reunir a família e pedir perdão, nem ensinar o respeito mútuo e o amor entre irmãos. Parece que não houve culto doméstico no lar de Gileade, como o povo de Israel foi instruído em Deuteronômio 6, de 6 a 9. Está escrito: estas palavras te ordeno, estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Olha, irmãos, nós conhecemos muitas histórias tristes pela omissão de um pai, pela omissão de uma mãe, pelo tratamento diferente dispensado aos irmãos, pelo tratamento diferente entre irmãos, pais que não assumem de fato a liderança da sua casa, permitindo o sofrimento intenso de uma criança. Então, queridos, Jefté passou por todo esse sofrimento e agora, quando adulto, ele é expulso de casa. E agora ele é um fugitivo, né? Ele vive longe da sua família. E a palavra que nós lemos diz que Jefté se uniu a um grupo de homens que não tinha uma fama muito boa para a sociedade, né? Jefté foi forçado a fugir de casa,
foi para a terra de Tobi, onde se juntou a uma turma que hoje nós chamaríamos da pesada. Provavelmente ele foi bastante criticado por causa disso pelas pessoas mais velhas. No entanto, muitas vezes quando as pessoas não encontram acolhimento dentro da sua própria realidade, do seu próprio lar, eles vão buscar refúgio com pessoas totalmente, talvez desqualificadas, né? Mas pessoas que vão aceitá-lo como ele é. Muitas vezes pais e mães crentes, pelas suas atitudes, afastam seus filhos do lar e do convívio da igreja, pela maneira como eles procedem e com certeza não colocando em prática a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai sempre nos orientar a acolher com amor, a acolher com igualdade, com equidade, com justiça. Jefté nos faz lembrar do rei Davi, que ao fugir do rei Saul se juntou a pessoas difíceis e complexadas. Lembra desse trecho da história de Davi? Ele também reuniu lá com uns 400 caras que as pessoas não aprovavam muito, mas é onde ele teve acolhimento. Então, como aconteceu com o rei Davi, Jefté também se tornou o líder do grupo. Mas a fama de Jefté se espalhou. E um dia, seu povo se encontrava em dificuldades com outra nação. E é interessante ler que foram os anciãos de Gileade buscar o Jefté e pedir para ele ser chefe deles. Então, agora, de um fugitivo, ele é convocado para liderar seu povo. Que mudança radical de atitude para com o filho de uma prostituta. Agora, eles querem que o filho da prostituta os ajude contra o inimigo. Veja nos versículos 7 e 9 a resposta do Jefté. Parece que, embora Jefté tenha passado um bom tempo longe do lar e em companhia leviana, ele nunca esqueceu de Deus e continuava temente a Deus. Ele reconheceu que era o Senhor que podia ou não dar vitória na batalha, conforme está lá no versículo 9. Então Jefté fez um acordo com os anciãos perante o Senhor lá em Mispa ou Mispá, em algumas versões. Queridos, ele dá uma resposta, né? Vocês me expulsaram, vocês me mandaram embora de casa agora que querem que eu lidere vocês, mas ele analisou a proposta e aceitou se tornar um líder. Qual seria a sua reação numa situação em que você fosse rejeitado e depois as pessoas precisando da sua ajuda procurassem você? Será que você diria, que se danem, bem feito, vocês se virem sozinhos? Ou estaria disposto a perdoar e socorrer aqueles que um dia lhe ofenderam? Essa é uma grande lição que Jefté nos dá neste momento, né? Ele enfrenta essa situação para o bem dos seus irmãos, do povo de Israel. Se fôssemos olhar a lei, ela permitiria, né, que Jefté agisse assim, olho por olho, dente por dente. Vocês me rejeitaram, eu também rejeito vocês agora. Mas temos que nos lembrar da palavra do Senhor Jesus em Mateus 5, 38 a 39. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Era a lei. Eu, porém, vos digo, disse Jesus, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Jefté nos fez lembrar de outro rapaz na Bíblia que também foi rejeitado pelos seus irmãos, sendo expulso de casa. Mas depois Deus o elevou a uma posição de grande destaque na nação. Lembra-se quem é este rapaz? Sim, creio que Jefté podia dizer como José no Egito a seus irmãos: é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Este versículo está lá em Gênesis 50, versículo 20, na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Jefté, pela graça de Deus, teve grandes vitórias e ganhou o respeito e a admiração do seu povo. Deus ajudou a Jefté a vencer seus complexos de inferioridade e de rejeição, como também o seu ódio para perdoar seus irmãos. Notamos no versículo 29 que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e ele saiu para vencer os amonitas. Será que entre nós, aqueles que estão ouvindo e vendo hoje este estudo bíblico, tem alguém que se sente rejeitado e tem ódio da sua família?
Como Deus ajudou Jefté a vencer, ele pode ajudar você também a vencer este mal-estar, este desconforto, esta mágoa que você traz dentro de você. Decida abençoar e perdoar a sua família. Mesmo que ela tenha lhe magoado muito no passado, o perdão é para o seu próprio bem, é para que Deus haja, é um sinal de que Deus pode agir na vida daqueles que te magoaram e também te restaurar, te renovar as forças, o ânimo, te tirar o foco das situações tristes e te mostrar coisas maravilhosas que só o Espírito Santo pode fazer. Mas nós vamos ver no terceiro item que ele foi um líder impulsivo. A língua é fogo, diz a Bíblia. Quantas vezes nós falamos alguma coisa quando estamos nervosos, preocupados ou zangados, e até às vezes muito felizes, e depois sofremos as consequências. Quando Deus deu vitória a Jefté sobre os amonitas, ele faz um voto ao Senhor, quando ele, se Deus desse a vitória para ele, né? Com consequências muito tristes para ele e para sua filha. Ele fez um voto registrado em Juízes 11:31 que nós lemos, né, dizendo o seguinte, que se Deus lhe concedesse a vitória, a primeira pessoa que ele visse saindo da sua casa, ele ofereceria em holocausto ao Senhor. Queridos, vocês já viram histórias parecidas com essa de pessoas que fazem votos usando outra pessoa? Por exemplo, eu já vi contar de mães que falam, se Deus curar meu filho, ele nunca vai cortar o cabelo. E a criança é obrigada a passar. Hoje nem tanto, né? Porque hoje até a gente vê meninos de cabelos compridos, mas em épocas passadas, que não era bem visto, muitas crianças, eu tenho um tio mesmo que passou por isso, ele usou trança, assim, até bem grandinho, porque a mãe fez um voto de que se ele fosse curado, ele ficaria tantos anos sem cortar o cabelo. E ali no versículo 30, o Jefté faz esse voto ao Senhor: se entregar os amonitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Vai oferecer em sacrifício ao Senhor. Fez isso muito provavelmente na impulsividade e talvez influenciado pela cultura de Canaã a fazer este voto, e esqueceu que Deus requer obediência e não sacrifício. Mas uma coisa séria é fazer votos ao Senhor, porque se você fizer um voto, você tem que cumpri-lo. Não é uma coisa simples, uma brincadeira, né? É um voto que você faz ao Senhor, você tem que mantê-lo. E às vezes você fazendo uma coisa impensada, na impulsividade, você vai prometer uma coisa que você não dá conta de cumprir e vai colher as consequências. Uma coisa louvável é que Jefté realmente cumpriu a sua palavra, embora fosse difícil para ele fazê-lo. Você sempre cumpre a sua palavra, mesmo que isso custe muito? O que aconteceu? Voltando da vitória, ao chegar na casa dele, quem lhe sai ao encontro, cantando e dançando para recebê-lo como um herói, é sua única filha. E ele fica tremendamente entristecido, a palavra que nós lemos, né? Ele não tinha outro filho ou filha, e quando ele viu a menina, ele lembrou-se do seu voto, ele rasga suas vestes e grita: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por tua causa, pois fiz ao Senhor um voto que eu não posso quebrar. E a história diz que a menina, muito obediente, disse ao pai: não tem outro jeito, então o senhor vai ter que cumpri-lo. Mas eu fiz um voto de oferecer a primeira pessoa que eu visse na porta da minha casa em holocausto. O senhor vai ter que cumprir esse voto. Eu só peço 2 meses. Me dê 2 meses de tempo para chorar com minhas amigas, porque eu não vou prosseguir na vida, eu não vou me casar, eu não vou lhe dar netos. E eu quero lamentar essa situação com minhas amigas. Então, surgiu o costume em Israel, né, de 4 dias por ano, todos os anos, os israelitas, eu não sei se permanece até hoje esse costume, mas eles saíam para celebrar a memória da filha de Jefté.
mas, no entanto, ele foi um líder sábio. Depois da vitória contra os amonitas, os efraimitas, que são os descendentes de Efraim, vieram reclamar a Jefité por que Jefité não os chamou para ajudar na batalha e começaram a queimar a casa deles, se enciumaram, porque Jefité tinha chamado outras tribos para ajudá-lo. Mas este ressentimento dos efraimitas era infundado, pois Jefité pediu o auxílio dos efraimitas para expulsar os amonitas, mas nem recebeu resposta. E depois da grande vitória, porém, os efraimitas indignaram-se ao perceber que a sua posição de tribo principal foi ocupada pelos gileaditas, que eram os descendentes de Gileade. Jefité e seu povo conseguiram capturar a entrada para a terra de Efraim e os efraimitas se tornaram, então, reféns de Jefité. Se alguém conseguisse escapar, era fácil descobrir se era ou não efraimita. E aqui tem um jogo de palavras muito curioso que de repente você não conhece. Os efraimitas tinham uma palavra que eles não conseguiam falar como os gileaditas falavam. Né? Se alguém era só pedir para falasse a palavra shibolete. A palavra shibolete significava espiga de cereal. Os efraimitas falavam um dialeto hebraico com pequenas divergências na pronúncia. No seu falar, esse som de CH saía com som de S. Então, talvez eles falassem cibolete. E quando era pedido para eles falarem essa palavra, aquele que falasse diferente era então descoberto, né, de que ele era de fato efraimita e estava fugindo. Jefité usou de sabedoria para dirigir o seu povo e foi juiz em Israel durante 7 anos. Vá lá no livro de Juízes, pesquise essa história, tem muitos detalhes que nós não vamos mencionar hoje, mas é muito interessante. O livro de Juízes é um livro até difícil de ler, porque era uma época, né, em que Deus levantava pessoas comuns como nós para liderar o povo e os tirava de situações mais inusitadas, assim, menos esperadas para que o cara fosse um líder de Israel, como no caso do Jefté, que estava lá, né, desprezado pelos parentes dele, fugindo da sua família, e Deus o encontra e ele é convidado a ser líder em Israel. Vá lá no livro de Juízes, encontre a história de Jefté e você vai descobrir muitas outras coisas interessantíssimas na história desse grande. É muito salutar ver que, apesar de Jefté ter tido um início de vida nada promissor, sofrendo rejeição na sua meninice e na sua juventude, ele foi capaz de vencer os traumas e complexos e, na força do Senhor, dar a volta por cima e tornar-se uma pessoa útil à sociedade e ao Senhor. Deus tem mesmo o poder de nos ajudar a vencer os traumas da nossa vida e ainda tem o mesmo desejo de transformar vidas, como ele fez com a vida de Jefté. Até hoje, Deus escolhe aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem importância, para destruir o que o mundo pensa que é importante. Está lá no nosso versículo-chave, em 1 Coríntios 1, 28. Deus, às vezes, levanta líderes, levanta pessoas tão inexpressivas para a sociedade, mas Deus vê nele ou nela algo de muito precioso, algo de muito importante, algo de muito promissor, e levanta aquela pessoa e transforma a sua vida. Né? E nós vemos muitas pessoas de começos humildes e que depois se tornam pessoas, heróis mesmo para a sociedade, heróis na galeria dos heróis da história e agora aqui também na galeria dos heróis da fé, o nosso querido Jefté. Queridos, eu quero deixar umas reflexões para você fazer aí ao rever esse vídeo ou durante a sua semana, se você quiser anotar essas reflexões para pensar nelas, será muito interessante você meditar perante o Senhor nessas perguntas. A primeira delas é o seguinte: eu jogo a culpa pelas minhas fraquezas e problemas de temperamento nos meus pais?
nós vemos muito comumente isso acontecer. Eu sou assim porque meu pai isso, minha mãe aquilo, eu estou sempre jogando a culpa para eles diante de minhas fraquezas e meus problemas de temperamento. Você faz isso? Pense a respeito. Segundo, eu sou capaz de esquecer e perdoar injustiças feitas anos atrás, ou fico cultivando dentro do meu coração aquela mágoa e remoendo e ressentindo? Você faz isso? Reflita. Eu estou buscando diariamente ser transformado na imagem de Cristo pela operação do Espírito Santo na minha vida? Eu permito que o Espírito haja em mim, haja na minha vida, me liberte? Eu penso que essa história de uma pessoa que foi tão rejeitada e se tornou um grande líder nos ensina a superar o nosso passado, os nossos traumas. Não é fácil, mas nós podemos procurar ajuda primeiramente em Deus, no Espírito Santo, mas também de profissionais que possam, de pessoas, de amigos, de pastores, que possam nos ajudar a superar, o que nós passamos para termos saúde física, mental, emocional, espiritual e sermos úteis à nossa sociedade, úteis à nossa igreja, úteis à nossa família. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar ministrando a vida de Jefté. Eu também aprendi muito ao preparar esta lição. Que você possa rever estes textos, rever este vídeo, meditar sobre ele e aprender muito com Jefté. Que Deus te dê uma feliz semana e até domingo que vem, se Deus permitir, em nome de Jesus. Amém.